Olá, meu nome é Suzy Arruda, eu sou bailarina e artista circense há mais de 15 anos. Eu trabalho com dança aérea, que é um conceito que é a mistura de dança e circo numa coisa só. E através dessa aula, que foi um projeto contemplado pelo PROAC Lab Expresso Aldir Blanc, eu vou fazer uma aula resumo sobre esse conceito, a metodologia e criação na dança aérea. Eu resolvi fazer essa aula porque existe uma certa confusão terminológica e conceitual do que é a dança aérea no Brasil e até no mundo. Tem uma grande diferença entre dança aérea e dança vertical. A dança aérea é um tipo de dança em que o dançarino fica suspenso com a utilização de aparatos, como trapézios, elásticos, tecidos, cadeiras, dentre milhares de outros aparatos. Já a dança vertical, a gente usa equipamentos de escalada, como eu vou mostrar já para vocês a cadeirinha, que o nome científico é arnês. A gente usa uma corda semi-estática, geralmente, dependendo da altura do local. A gente usa alguns equipamentos de ascensor e descensor para subir e descer a parede, né? Então a gente tem muita linguagem da escalada mesmo, né? E a gente pratica isso em geralmente paredes, rosto de rocha, edifícios, pontes, guindastes, balões, né? Então a dança vertical, ela é o quê? Ela é o corpo em posição vertical, onde a parede vira um solo. Então o meu corpo, em vez dele estar na horizontal aqui, ele vai passar para uma vertical, como se o meu corpo estivesse caminhando na parede. Essa é a grande diferença entre dança aérea e dança vertical. O conteúdo da dança vertical, eu uso elementos da escalada. Eu necessariamente preciso de um arnês, de uma corda e de um equipamento que eu suba e desça as paredes ou as rochas ou os prédios ou qualquer superfície que me lembre uma parede. Ok? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a história da dança aérea, né? Como é que surgiu? A dança aérea, ela surgiu em torno de 1832, no final do século XVIII, faz bastante tempo, quando um coreógrafo chamado Charles de Delot, na França, ele já tinha as bailarinas dançando na ponta. A partir dessa dança na sapatilha de ponta, vinda do balé clássico, esse diretor Charles de Delot, ele começou a criar coisas mirabolantes e ele criou um sistema de polias com cabos de aço que ele elevava os bailarinos. Os bailarinos estavam na ponta, na sapatilha de ponta, então ele colocava os bailarinos em 2 cabos de aço e erguia eles. E então o Charles de Delot, ele queria fazer uma coisa mais etérea, né, mais sonhadora, naquelas obras clássicas de 1800. Então ele começou ele foi exatamente o precursor da dança aérea e também vertical, né? Que ele começou a pesquisar içar pessoas, né? O que é içar pessoas, né? Essa dança aérea, ela foi começar a se tornar um pouco mais popular em 1970, pouco tempo atrás, né? Foi quando nos Estados Unidos, uma coreógrafa chamada Terry Sandgraf. Terry Sandgraf, ela era bailarina, né, formada em dança contemporânea. Ela começou a pesquisar coisas no trapézio, né, fluxos de dança no trapézio. Então ela colocou um trapézio em forma de triângulo com um ponto só e chamou outras pessoas. E eu vou colocar fotinhos aqui de referência para vocês verem Terry Grandford.
ela começou a desconstruir o trapézio, né? Em vez de fazer sempre o trapézio em voos, tradicional do circo, ela começou a inventar outras modalidades com trapézio, outros tipos de ancoragens com trapézio. Depois de Terry, começou a surgir diversas outras linguagens, e uma linguagem extremamente importante da dança vertical é um nome mais conhecido hoje em dia, que foi Trisha Brown. Trisha Brown, ela começou essa pesquisa também na década de 70. Então, o que ela fazia? Ela tinha uma pesquisa, ela já tinha a companhia dela, né? Pra quem não sabe, Trisha Brown tem uma companhia nos Estados Unidos, maravilhosa, de dança contemporânea. E a Trisha Brown, eu não posso falar de Trisha Brown e de dança vertical sem falar o que é site specific. O que é site specific? Vou colocar a descrição aqui embaixo para vocês verem, ficar mais fácil. Bom, o termo faz menção às obras criadas de acordo com o ambiente e com o espaço determinado. Trata-se, em geral, de trabalhos planejados para o local específico. Mas o termo site specific é realmente, assim, obras planejadas para certos lugares. Então, você quer fazer um espetáculo debaixo de uma ponte no meio da Avenida Paulista, em São Paulo. Então, a gente vai lá, vai olhar o lugar e vai falar, então, aqui eu consigo pendurar um monte de corda, não consigo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, geralmente, quem trabalha com dança aérea e vertical é muito mais usado site específico do que a gente fazer obra fechada num teatro, palco fechado, blackout. Por quê? Pelas necessidades técnicas, geralmente. Como a gente usa muitas fachadas de prédio, geralmente nosso espetáculo é na área externa do teatro e não na área interna. Como a gente precisa de muita altura, geralmente a gente precisa de mais de 50 metros de altura. Em nenhum teatro quase, né, tem 50 metros de altura. Então, esse conteúdo de dança aérea e vertical necessita muita altura, espaços grandes, arejados, por isso que se foi criado o termo site specific. Espero que vocês tenham compreendido. Bom, agora que eu já expliquei mais ou menos para vocês o que é o termo site specific, vamos voltar a falar de Trisha Brown. Trisha Brown também foi uma das precursoras da dança aérea, principalmente da dança vertical, porque é ela que iniciou esta pesquisa. Como é que ela iniciou essa pesquisa? De uma maneira muito interessante, pelo menos para mim. Ela pegou os bailarinos dela, colocou na área externa do estúdio onde eles ensaiam, né, um gramado com muitas árvores, e ela confabulou na cabeça dela que os bailarinos poderiam ter uma relação diferente com o chão. Mas o engraçado é que ela pensou isso não no chão normal, ela pensou isso como um chão vertical. Só que ela não pensou já logo numa parede vertical, ela pensou numa árvore, exatamente. Ela levou os bailarinos dela para fora do estúdio, levou eles para o jardim, eles deitaram na grama e cada um escolheu uma árvore. Como tem fotinhos aqui que eu vou colocar para vocês verem essa pesquisa de Trisha Brown. Então ela colocou os bailarinos deitados entre o chão e a árvore, num ângulo de 90 graus. E eles, com as costas apoiadas no chão e com as pernas apoiadas na árvore, eles começaram a fazer essa pesquisa da relação do chão, da árvore e do corpo, né? E aos poucos ela foi começando a pegar cordas, pendurar nestas árvores e os bailarinos sentavam literalmente nessa corda e começavam a planejar danças num outro plano, né? Já pendurado. Depois desse estudo, pesquisa nas árvores, Trisha Brown foi lá para dentro de novo do estúdio dela, colocou um monte de corda em formato de gotas penduradas na parede. Pegou uma escada e falou, galera, sobe e começa a pesquisar num outro plano. Finge que você está pisando na parede como se fosse o chão.
E daí, fotinhos de referências para vocês verem, foi daí que Trisha Brown começou a entender que o corpo conseguia andar de uma maneira vertical em outro plano, né? Então, foi aí que surgiu depois os aparatos, os equipamentos. Aí ela entendeu que a gente podia pegar muita coisa que já vinha da escalada. Aí a gente foi, né? Aí as pessoas foram começando a gostar e foi crescendo. E os primeiros trabalhos que Trisha Brown fez em site específico e com dança aérea foram logo depois dessa descoberta dela, né? Em 1970 ela começou a pesquisar esse lance de dança vertical e em 1971 ela lançou 2 espetáculos que trabalhavam com site específico, que um deles foi Roof Piece, que ele foi realizado nos telhados de Soho, em Nova York. Soho é um bairro de Nova York que tem os prédios mais ou menos baixos, assim, até acho que 5, 6 andares no máximo. E a performance que ela criou era todos vestidos de vermelho. Então, como os prédios eram próximos, cada bailarino ficava num telhado fazendo uma sequência coreográfica e o bailarino que estava no outro telhado seguia aquela sequência e depois ia passando de bailarino para bailarino e eles criavam uma relação entre telhados. Isso é muito site específico. Depois dessa criação, Trisha Brown criou o Walking on the Wall, que foi muito famoso, foi uma performance de assim, 5 minutos que ela criou, que era basicamente um homem ou uma mulher descendo uma parede de rosto virado para o público, né, para o chão. E vou mostrar aqui o vídeo para vocês enquanto eu falo. Então esse foi o Walking on the Wall, que fez muito sucesso em 1971, né? Foi o primeiro trabalho realizado verticalmente pela companhia de Trisha Brown. Ele é representado até hoje. Conceito corpo sem órgãos. Agora eu vou falar de um conceito que quem criou foram nada mais, nada menos que é um conceito desenvolvido por Deleuze e Guattari, e que são 2 grandes filósofos, na minha humilde opinião. E esse conceito foi retirado de Artaud, que também é outro cabeção, e eles funcionam muito mais como uma prática, né? Um conjunto de práticas, né? Do que uma noção bem definida. O corpo sem órgãos, ele faz parte de um estilo de vida nômade, né? A gente não compreende muito bem o corpo sem órgãos, a gente vive ele. Seria preciso dizer, vamos mais longe, não encontramos nosso corpo sem órgãos ainda. Não desfizemos ainda suficientemente nosso eu. Substituir a anamnese pelo esquecimento, a interpretação pela experimentação. Encontre seu corpo sem órgãos, saiba fazê-lo. É uma questão de vida ou de morte, de juventude e de velhice, de tristeza e de alegria. E é aí que tudo se decide. Esse é Deleuze, pancadaria na cabeça. O que eu quis dizer, que o corpo sem órgãos, ele não está preocupado com horário, com dinheiro, com mercadoria, com rótulo, em se expressar de uma certa maneira ou de outra. Ele está preocupado em aumentar o prazer de viver, de sentir, de experimentar, de produzir, de afetar e ser afetado. O corpo sem órgãos, ele não está preocupado com as coisas que a sociedade rotula. É um corpo livre, é um corpo que aceita a troca, é um corpo que ele não tem órgãos justamente para ele absorver os órgãos que ele quer absorver. Então, por que eu faço esse paralelo com a filosofia dentro da dança aérea? Porque na dança aérea é exatamente isso, a gente precisa ter um corpo sem órgãos para absorver o conceito físico do que é a dança aérea. Por quê? Porque é muito diferente a gente estar num prédio a, sei lá, 100, 80 metros de altura,
toda a nossa relação com o ambiente, com o equipamento, com criação, coreografia, figurino, ele vira uma coisa nova. É uma experiência assim completamente diferente de estar num teatro com uma coreografia quadradinha, na música certinha. A dança aérea e vertical, ela nos apresenta tantas diversidades, tantas complicações, tantos palcos diferentes. Quando a gente vai chegar para fazer um show de dança vertical, num prédio, eu não sei qual vai ser a textura da parede, eu não sei se vai ter ar-condicionado fora, eu não sei se vai ter janela, eu não sei se vai ter um concreto que, tipo, raspe, doa o meu corpo. Então, por isso que eu faço esse paralelo, né, do corpo sem órgãos, que é um lugar, né, filosófico, um estilo de vida, né? Eu levo esse estilo de vida para tentar explicar a dança aérea e vertical, porque a gente precisa estar muito aberto para dança aérea e vertical, porque a gente vai usar elementos da dança, condicionamento aéreo do circo, porque a gente precisa ter um condicionamento muito forte, muito em dia, é muita força abdominal, muita força lombar, é muita força perna, quadril. Então a gente precisa estar com o nosso corpo e mente muito aberto para absorver todas essas informações que a dança aérea e dança vertical nos necessitam. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a metodologia da dança aérea. A dança aérea, ela possui diversas metodologias. Por quê? Porque a dança aérea, ela tem vários segmentos. Eu posso chamar de dança aérea, por exemplo, uma aula de circo com enfoque na criação de uma coreografia num tecido acrobático. Isso pode ser dança aérea. Eu vou usar elementos do circo, mas eu vou criar um corpo com fluxo de dança para fazer as acrobacias aéreas num fluxo de dança. É super possível. Não é fácil. É difícil encontrar pessoas que façam isso de uma maneira boa, né? Geralmente quem é do circo é muito acrobático e quem é da dança é muito dançante. Então é difícil você criar um corpo de circo, criar um corpo de dança e unir eles dois. Já, por exemplo, o que mais pode ser uma aula de dança aérea? O Bang Dance, que ficou super conhecido lá na Coreia, né? Viralizou uns 2 anos atrás na internet, que é o bang, que a gente fica preso, né, pela frente ou por trás e faz aquelas bang dance. Pode ser, a gente pode ir para uma vertente mais bang dance, como a gente também pode ir para uma vertente mais workout, né? Então a gente pode usar o elemento elástico como uma super aula fit, em academia mesmo. Então a gente pode adaptar essa aula no mesmo lugar. Por exemplo, eu trabalho numa academia super tradicional que a galera quer malhar. Então eu vou adaptar minha aula de dança aérea para um público que queira malhar, ficar sarado. Então eles vão se pendurar no elástico e vão fazer repetição. 10 agachamentos, depois 20 pulos e não sei o que. Depois eu posso até fazer uma brincadeira e transformar numa coreografia isso, né? Mas só explicando que a dança aérea, ela é tão, diria, potente, que ela tem muito... O leque dela abre, assim, então você consegue criar muita coisa. Aí vai do profissional que dá aula criar conceitos e diferentes aulas para ele ter essa diversidade de conteúdo dentro de uma aula de dança aérea. Bom, então, resumindo, a metodologia na dança aérea ela pode ser utilizada em diversas atividades corporais, como pilates aéreo, yoga gravitacional, bang dance, bang workout, a própria dança vertical. Dentro de aulas de circo, a gente consegue trazer linguagens da dança aérea. Então, só basta o professor, né, adaptar e criar exercícios para a sua área específica. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o processo metodológico aplicado à dança aérea com arnês. Para quem não sabe o que é o arnês é isso aqui. Vulgo cadeirinha de escalada, né? A gente também usa geralmente um aparelhinho desse, que chama gri-gri. Tem outros nomes também. A gente passa a corda por ele aqui, fecha, e isso se torna um aparelho autoblocante. Então, a partir do momento que eu coloquei o meu peso na corda, ele vai me travar. E é graças a ele que eu consigo ficar sem segurar nada lá na parede. Ele que me segura completamente. Aqui tá minha vida. Então esse aparelho é extremamente importante. Não é barato, tem um valor significativo, mas tá sua vida nele. Então você tem que cuidar com muito carinho, não pode deixar cair no chão, porque
Se eu deixo cair no chão, esse sistema dentro dele pode quebrar. Eu não vejo, porque é tudo internamente. Então, se eu deixar cair ele no chão, ele pode trincar. E quando eu for me pendurar, ele pode não aguentar meu peso. Então, é um aparelho que sempre tem que ser trocado a cada 2 a 4 anos. Né? Dizem que é bom a cada 2 anos, mas depende do quanto você usa ou não ele. Né? E os mosquetões também, né? Que a gente coloca aqui e fica preso. Esse basicamente é o kit que a gente vai precisar inicialmente para começar a dança com arnês. Bom, então agora que a gente já passou, né, pelo conceito, pela metodologia, formas de metodologia, eu vou falar um pouquinho sobre criação. Bom, a palavra criar, né, segundo o pai dos burros, o dicionário Aurélio, ele fala que a criatividade é uma palavra que vem do substantivo feminino. Quer dizer qualidade ou característica de quem ou do que é criativo. Inventividade, inteligência e talento, natos ou adquiridos para criar, inventar, inovar, quer no meio artístico, tecnológico, científico. Então, o processo criativo é um processo que praticamente todos os dias o ser humano faz e não se dá conta. Ah, mas eu não sou criativo. Não, você é criativo. Por que você é criativo? Porque todo dia você cria. Por mais que você não saiba disso, você acabou de ficar sabendo agora. Por que você cria todo dia? Porque todo dia a gente vai escolher uma roupa para vestir. Isso é uma criação do seu look. Você vai inventar uma trança no seu cabelo diferente. Isso é criação. Você vai inventar um caminho diferente para chegar até a casa do seu namorado. Você está criando. Então, criar faz parte do ser humano. Né? Criar é uma capacidade do ser humano. Né? Osho fala muito sobre a criatividade. E ele fala uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: a criatividade é a maior forma de rebeldia da existência. Se deseja criar, você tem que se livrar de todos os condicionamentos. Do contrário, sua criatividade não passará de mera imitação. Será apenas uma simples cópia de algo. Né? Então, Osho é muito sábio nessas palavras, né? E como a gente consegue, através de uma certa rebeldia da existência, criar algo. Eu vou passar para vocês um exercício de criatividade bem rapidinho para vocês fazerem aí. É só pegar um lápis e um papel, bem rapidinho, só para vocês entenderem que existem exercícios de gatilho para você conseguir ampliar a sua criatividade. Então, você vai pegar um lápis e um papel. Vai lá, rapidinho. Pegou esse lápis e papel. Então, a nossa brincadeira vai ser assim. Você vai escutar, eu vou falar 5 palavras numa ordem. Você tem que decorar essas 5 palavras que eu for falar. Depois que você escrever as 5 palavras na ordem que eu falei, você vai ter que criar uma frase com estas palavras. Mas não pode ser uma frase muito certinha. Tipo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Não precisa necessariamente ter um sentido. Pode ter um sentido abstrato, pode ser uma coisa muito maluca. Por exemplo, vamos lá. Já tá valendo, hein? Vocês façam aí. Que eu já fiz aqui. Eu vou falar 5 palavras, atenção. Espaguete, cachorro, polícia, mar e chapéu. Não vou repetir. Agora eu vou te dar 1 minuto para criar uma frase com estas palavras que eu forneci para vocês. Eu vou contar para vocês a frase que eu criei. A polícia estava usando um chapéu, viu um cachorro perto do mar, pegou ele e foi comer espaguete. Então eu usei todas as palavras para criar uma frase. É uma frase boba, ok. Mas o que eu quero passar para vocês com esse exercício é que através do vocabulário a gente consegue ampliar a nossa criação. Então quanto mais vocabulário você tem, mais retorno criativo você terá. Vou falar uma segunda frase aqui de Simone de Beauvoir, que ela diz: e o homem que não é criativo está apenas não morrendo, só isso. Sua vida não tem profundidade. Sua vida ainda não é vida, mas apenas um prefácio. Seu livro da vida ainda não começou a ser escrito.
Ele nasceu, é verdade, mas ainda não está vivo. O que ela quer dizer com isso? Que a criação, a criatividade, ela faz parte da nossa vida, do nosso âmago. A gente precisa de criações para viver, para completar as páginas das nossas vidas. E na dança aérea a gente consegue um grande, devasto campo de criação. Por quê? Porque a gente consegue fusionar muitas linguagens dentro da dança aérea e vertical. Dentro da dança vertical eu consigo usar uma linguagem de artes visuais, eu consigo pintar um quadro estando pendurada, eu consigo usar artes visuais através de projeções, meu corpo pendurado na parede, eu consigo recitar um poema estando pendurado, então a técnica de teatro junto com a acrobacia, junto com a dança. Então a criatividade na dança aérea, ela é muito fácil de ser acessada, né? Porque já é uma modalidade que o seu corpo já vai encontrar meios criativos de movimentação. Você vai conseguir criar conceitos muito mais amplos, porque ela tem essa amplitude de resgatar outros conceitos que cabem dentro da dança aérea. Então eu achei importante fazer essa citação, esse pequeno exercício criativo, porque sem criatividade a gente não escreve as páginas das nossas vidas. Então eu espero que vocês sejam sempre muito criativos e tenham muita criatividade ao longo do dia a dia de vocês, porque a criatividade faz a diferença no nosso dia. Bom, gente, então essa foi a aula de conceito, metodologia e criação em dança aérea. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Podem mandar o link para os amiguinhos também assistirem. No final aqui desse vídeo eu vou deixar na descrição algumas sugestões de leitura que eu tenho. Uma delas é essa aqui, ó. Tem vários livros que eu tenho de indicação para vocês, né? De corpo, dança, enfim, muita bibliografia para vocês. E vou deixar também uns sites na descrição, sites de algumas companhias de dança vertical no mundo todo, no Brasil, para vocês, né, fuçarem o trabalho deles. Tem trabalhos muito bons, como Banda Looping, Aerodances, Del Revés, tem, nossa, 1 milhão aí de companhias que a gente consegue buscar na internet e achar uns conteúdos bem legais. Bom, agora eu vou transportar vocês para um outro ambiente. A gente vai fazer uma prática rapidinha do que é a dança aérea e vertical. Bom, então eu já tô aqui com a minha vestimenta. Esse é meu arnês, tá? Quem fez foi essa loja aqui no ar. Eles fazem equipamentos para dança aérea específicos, sob medida também. Aqui tá o meu gris-gris, meu mosquetão. O meu gris-gris, eu vou abrir ele. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas tem uma flechinha aqui. E essa flechinha mostra a indicação de onde a corda tem que estar para o alto. Então eu vou vir com o gris-gris até a corda. A parte de cima da corda tem que estar virada para esta seta. Então isso quer dizer que eu vou colocar minha corda primeiro nesta parte. E a parte da ancoragem da corda, eu vou pôr igual tá me mandando a setinha. Vou fechar o meu gris-gris. Vou colocar o meu mosquetão. Para eu ver se realmente está certo, eu aperto. Ó, será que vocês viram o que aconteceu? Tô aqui, né? Vou apertar. Bum! Isso é autoblocante. Esse é o aparelho que cuida da minha vida quando eu tô no ar. Então, se você colocou ele aqui, você puxa o mosquetão como se fosse o peso do seu corpo e ele sobe a alavanca, então você tá presa. Tá checado o seu aparelho. Beleza? Sempre cheque o equipamento antes. Pode dar merda e você pode até perder sua vida. É muito sério esse lance de dança aérea, gente. Parece que é bonito, a pessoa fica flutuando, mas tem que estar muito ligado. Bom, agora, como é que a gente manipula isso? A gente vai abrir o gris-gris, vai colocar dentro da cadeirinha, fechar, rosquear. Não preciso apertar muito o meu gris-gris, porque se eu apertar muito, com o peso do meu corpo, ele vai empenar. Eu já perdi um monte de gris-gris que eu apertei muito e depois não consegui abrir. Precisava chamar o técnico com um alicate para abrir. Então, dica, não fechem demais o seu gris-gris. Só dá uma fechadinha de leve e pronto. Aí, ó, como é que eu vou usar o gris-gris? O gris-gris, ele tem uma alavanca. Através dessa alavanca, eu consigo me descer. Ó, descendo.
E através dessa corda eu consigo me puxar para cima. Então o Grigri faz isso. Quando eu tô lá em cima da parede, se eu puxar aqui, ó, vou virar pra cá. Se eu puxar aqui, peraí que eu vou subir um pouquinho mais, ó, pra descer. Desci. Pra subir, é como se fosse uma alavanca. Então uma vai pra baixo, uma vai pra cima. De baixo pra cima. De novo. Põe o pezinho na parede, dá aquela empurrada e ó, braço desce, braço sobe. Beleza? Essa é uma das técnicas de subir na parede. Geralmente a gente sobe no prédio e desce. Então esse é um aparelho para descer, tá? A partir da posição vertical. Esta é a principal pose do vertical. Se eu tenho esse condicionamento de abdômen e de coluna, eu consigo praticar numa boa a dança vertical. Importante, quando você está com os pés na parede, o seu corpo está em 90 graus. Se você ficar assim, o que vai acontecer? Vai compensar o peso do seu corpo na sua lombar e vai te causar muita dor. Porque esse equipamento já dói. Vocês acham que eu estou aqui com essa cara de plena, mas está doendo. Então você tem que estar muito consciente com a sua postura. Se eu ficar assim, primeiro, minha coluna está toda fora do lugar, meu peso está todo na lombar, já está doendo. Então não, tenta ficar numa pose que você saiba que você não está compensando a sua lombar, senão no dia seguinte você não anda. Como é que começa o processo de caminhar na parede? Eu vou segurar a corda e vou começar a caminhar mesmo, ó. Caminho para frente, para trás, como se eu estivesse pisando num chão, só que de outro ângulo, no caso na vertical. Né? Então daqui, ó, a gente consegue correr, consigo virar, correr, consigo pular e consigo criar movimentações acrobáticas, dança. E aqui, de novo, para descer, vou usar o meu equipamento. Desci, abro o meu mosquetão e estou livre do meu aparelho. Bom, então como é que eu consegui adaptar essa técnica para treinar, né, num lugar físico? Eu fui numa serralheria e pedi para fazer aqueles ganchos. Esses ganchos eles têm 4 parabolts, então eu consigo ter 4 ancoragens ali na minha parede. A parede tem que estar com concreto, obviamente, né? Ela não pode estar oca. E eu consegui adaptar aqui para treinar na minha sala de casa. É seguro, mas é claro que é bom você entender da técnica para fazer isso na sua casa, né? Eu realmente fiz porque eu não tinha onde treinar. E como eu trabalho com isso, eu senti a necessidade de ter um espaço físico para treinar, por isso que eu adaptei na minha casa. Mas atualmente no Brasil não existe muito ainda essa linguagem, ainda é uma linguagem nova, a gente ainda está caminhando nessa linguagem de dança aérea vertical e tem algumas companhias que trabalham, mas são bem poucas aqui no Brasil ainda. Mas por isso até que tive essa vontade de criar esse conceito, criar essa metodologia, criar esse curso para as pessoas saberem, conhecerem mais. Eu dou aulas, eu dou workshops físicos, presenciais, mas eu senti essa vontade de treinar, então por isso que eu fiz essa instalação na minha casa. É super possível, você também pode fazer, ainda mais em época de pandemia, quarentena. Então, qualquer coisa eu vou deixar meu contato no final do vídeo, vou deixar alguns links também para vocês acompanharem o trabalho da minha companhia, que é a Cia Gravidade. A gente está sempre postando coisas aí nas redes sociais. Bom, então é isso. Muito obrigada. Até a próxima.